Tezuka e eu hoje falávamos que nós somos, enfim, esse horário já fica meio pesado para mim, pelo menos. Então, eu vou tentar ser breve, até porque eu penso que a expectativa seja de ouvir a Tezuka, não é? Mas antes, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra e uma alegria, Tezuka, estar aqui ao seu lado, nesta sessão de abertura da Curta Circuito. Por quê? Porque quando eu comecei os meus estudos sobre o cinema realizado por mulheres no Brasil durante a ditadura civil-militar, o seu filme foi o primeiro. Foi o primeiro filme que eu resolvi analisar, isso ainda num pós-doc na UF, lá em 2009 e tal. Bem, e por quê, não é? Exatamente porque o filme, mas antes, eu quero parabenizar a Daniela Fernandes, não é, do Curta Circuito, pela iniciativa, pela perseverança. Quero parabenizar a Daniela e a equipe, mas especialmente a Lorena Montenegro pela curadoria. Num momento tão importante de efeméride dos 60 anos do golpe civil-militar, esta mostra ela vem trazer a potência dos filmes realizados por mulheres naquele período. Bem, e o filme da Tezuka, como vocês bem puderam assistir, ele é um filme que dialoga com a história, na chave História-Cinema. Ele nos traz duas perspectivas muito fortes. A primeira é da história política. Então, assim como a historiografia, por ocasião do lançamento do filme, ali no início dos anos 80, se voltou para os anos 30, a fim de tentar entender o que foi a ditadura civil-militar mais recente. Então, os historiadoras fizeram um recuo histórico aos anos 30, porque havia ali já uma semente do Estado Novo, da primeira ditadura, não é? No Estado brasileiro, ali no início do século XX. A Tezuka também faz esse recorte. Mas, para além disso, naquele início dos anos 80, havia um recrudescimento, a gente poderia dizer, dos novos movimentos sociais. Basicamente, o recrudescimento entre os quais do movimento de mulheres e dos feminismos. Naquele momento, a historiografia brasileira, já formando um campo de estudos de história das mulheres, também se voltava para recuperar personagens femininas da história. Então, nós temos inúmeros trabalhos realizados ali. E o filme da Tezuka, ele é político e é feminista. Isso é uma provocação neste momento. Bem, então, Tezuka, feito essas colocações iniciais, eu vou aqui para a minha cola. E aí eu fico pensando, o que significa ver o filme hoje? Para além da cópia, não é? Mas o que ainda resta daquela conjuntura que, em alguma medida, você discute no seu filme, nos mostra no seu filme? Como assistir ao filme hoje te afetou? Bom, eu acho que eu não vi o filme há uns 40 anos, entendeu? Eu achei o filme muito ingênuo. E eu acho que deveria ser ingênuo mesmo, porque eu era ingênuo. Né? Eu tinha 33 anos, tinha acabado de ter um filho de produção independente. Meu filho, inclusive, aparece uma hora andando ali com a babá no meio daquela população. Eu, na verdade, o livro caiu nas minhas mãos meio por acaso. Eu estava lá em Londrina, fui lançar o Gaijin, e o Zé João Felipe Filho falou assim, procura meu pai, para ele ver o Gaijin, que ele vai gostar. E aí, quando passei na casa dele, ele virou e falou assim, tem um livro aí em cima da mesa, abre na página 26, que tem uma história que dá um filme, uma história maravilhosa. Anaíde Beriz. Aquela noite a gente ficou conversando sobre ela, e eu estava muito preocupada
na escolha do meu próximo filme, porque o Gajim tinha sido assim uma certa comoção, todo mundo aprovou, mas eu tinha certeza que o segundo filme a crítica seria impiedosa, entendeu? E aí, então, eu estava assim, com muito medo, estava muito inseguro. Falei assim, eu vou falar sobre o quê agora? Eu não posso mais falar sobre imigração japonesa, porque aqui, com essa cara, vou virar cineasta de temas japoneses, entendeu? Como se o Brasil tivesse só isso. E eu achei que aquela temática da Revolução de 30, que eu desconhecia completamente, entendeu? No Nordeste, um lugar que eu estava assim, começando a conhecer e ficar apaixonada, poderia ser uma boa solução. E a gente saiu, chamei o Zé Joffre Filho, saímos para fazer a pesquisa. Claro que, apesar do sucesso do primeiro Gaijin, o dinheiro que apareceu para fazer o segundo filme foi o mínimo. A gente fez o filme com o valor de um filme médio. E a gente tinha guerras, né, aqueles bombardeios, a cavalaria, tudo isso. Mas a gente se sacrificava tanto para fazer o filme que eu me lembro que a gente dormia num apartamento emprestado no chão, em colchonete, entendeu? Não tinha dinheiro para ir para o hotel, essas coisas todas. Mas a vontade de querer fazer o filme era tão grande que a gente se sujeitava a tudo isso. Eu acho, vendo assim distante, que o filme é ingênuo, tá? Mas, por outro lado, eu acho que ele tem uma beleza de uma verdade e que, se o tempo todinho, naquela época, eu dizia que eu não era feminista, entendeu? Que eu não me interessava esse assunto de libertação da mulher, essa coisa toda, eu dizia assim, pô, eu nasci de um matriarcado, minha avó nunca me ensinou que o mundo era dos homens, entendeu? Eu entrei aqui no mundo, na sociedade, como se eu tivesse todos os direitos. Mas, no fundo, hoje, aliás, foi no caminho do Confins para cá que eu falei assim, gente, eu estava, na verdade, exercendo uma vida muito feminista. Eu tinha acabado de ter um filho, meu filho estava com 1 ano, foi produção independente, isso para uma família de origem japonesa era um escândalo, entendeu, sabe? Mesmo assim, mesmo no ambiente cinematográfico que era mais aberto, já eram, assim, as pessoas olhavam meio enviesado, entendeu? Mas eu não queria nem saber, eu queria ter um filho, ia ter um filho, e eu era assim, meio suicida. Era? E eu vejo hoje no filme que, se por um lado tem uma ingenuidade, ele também tem uma vontade muito grande de querer acertar, de querer passar a melhor história da Anaíde Beriz. E eu não tinha muita noção, entendeu? Eu não tinha noção assim, da importância dela, eu não tinha noção de que havia uma luta das mulheres pela libertação, entendeu? Sabe? Feminina. Eu era contra as feministas, eu dizia que eu não era feminista, entendeu? Sabe? Então, era assim, uma coisa muito estranha. O meu terapeuta pode explicar, entendeu? Mas foi louco isso. E é uma personagem, aliás, é um filme de uma personagem que engendra várias questões relacionadas às mulheres, não é? Desde a violência, não é? Essa contradição entre o homem como objeto do desejo, mas é também violento, porque não pode discutir política com ele. Eu acho que, apesar do filme ter uma temática política, com todos os personagens históricos daquela época lá na Paraíba, tinha a Anaíde Beriz, que não queria saber de política, né? Ela era a protagonista da história. A única coisa de ruim que tinha, a gente percebeu na época, mas não teve solução, é que era um personagem passivo, quando a gente estava fazendo um filme que deveria ser um personagem ativo, entendeu? Revolucionário. Senão, na política, era nos costumes. Mas eu queria dizer uma coisa, que eu acho que esse filme me fez entender que, mais do que a revolução política, o que dói mais na sociedade patriarcal é a revolução moral, entendeu? Então, quando uma mulher, de repente, sai e corta o cabelo
a Lagaçone e não aceita o casamento, tudo isso, e eles não têm o que fazer, entendeu? Não pode matar uma mulher porque ela cortou o cabelo, né? Sabe? Então, era uma situação muito constrangedora para a sociedade masculina ali na época. E isso eu acho interessante. Quer dizer, isso não ficou, talvez, muito claro, mas está lá nas entrelinhas, porque eu só fui perceber depois, entendeu? Que essa sociedade machista paraibana não fazia sentido. Não faz mais sentido, apesar de ainda existir esse tipo de coisa, entendeu? Sabe? Mas eu acho que a revolução de costumes é muito mais importante para a transformação do mundo do que a revolução política. Porque costume é moral, né, Tizuka? E moral não existe sem política. Não é por isso que a gente fala que a ditadura teve um projeto político-moral de reiterar os papéis tradicionais atribuídos ao feminino e ao masculino, não é? Mas, enfim, voltando aqui ao filme, Tizuka, e a baleia? Para aquele amor intenso, entendeu? Eu queria que o assassinato do João Dantas fosse alguma coisa que, visualmente, o espectador sentisse muita dor. E eu estava na Paraíba. Paraíba, naquela época, tinha uns navios pesqueiros japoneses que pescavam baleia. E eu fiquei sabendo como que é. Eles matavam a baleia quando a baleia vinha brincar com o baleeiro. Entendeu? E aí eu falei assim, bom, se eu conseguir filmar as baleias sendo assassinadas, se ensanguentando, não sei o quê, e fizesse uma montagem paralela com a morte de João Dantas e do advogado primo dele, talvez eu pudesse ter uma edição que fosse impactasse o espectador. Acho que eu consegui. Até porque os filmes realizados no período de fechamento político, eles são alegóricos também, são metafóricos. Então, eu desde que iniciei o estudo do filme, eu me perguntava, mas o que significa? Que alegoria é essa? Então, me ocorreu, muito recentemente, depois de anos, que pudesse ser um aceno, uma marca do não comercial, porque você tem uma trajetória que advém desde o cinema novo e que, em alguma medida, a sua trajetória é associada ao cinema comercial, não é? E não há problema nenhum nisso. Agora, naquele momento, ali no final dos anos 70, a discussão sobre qual o rumo do cinema, se ele vai inovar na linguagem, se ele vai se adaptar à lógica do mercado, era muito forte, não é? E aí o que me ocorreu muito recentemente? Até que ponto a baleia, né, o mamífero ali, também não é um aceno para a Tizuka que experimenta a linguagem, para a Tizuka que faz filmes que não são exclusivamente comerciais. Essa é uma questão. A outra, a simbologia da cultura japonesa. Então, esse dado eu não sabia, não conhecia. Então, você buscou... Mas eu não fui lá. Não fui lá porque os pescadores eram japoneses, não. Eu soube que havia essa pesca da baleia, que era uma tristeza, entendeu? Mas, sabe, Alcilene, eu fico pensando assim, quando você pega um filme para analisar, você pode fazer uma análise das simbologias, vai buscar o que ela estava pensando, o que o ator estava pensando, isso aqui. Há uma preocupação, e esse é seu papel, né? Mas eu acho que eu, como diretora de cinema, eu não estou preocupada com isso, entendeu? Eu acho que eu estou preocupada com o impacto de imagem que aquilo possa ter e que vai me dar a emoção que eu preciso. Então, não tinha muita explicação por que a baleia. Eu achava que ia funcionar, né? Agora, eu queria falar uma coisa aqui. Eu fiz o Gaijin, o primeiro, eu rodei em 78 e foi lançado em 80. E o Paraíba Mulher Macho eu rodei em 82, foi lançado em 83, eu acho. Eu sou cria do cinema novo. Cria do cinema novo da seguinte forma. Eu fiz alguns filmes com o Nelson Pereira, fui aluna dele, trabalhei com o Glauber, fiz um documentário com o Glauber. Eu tinha uma
uma trajetória ligada aos dois cineastas, cinema novo. Por outro lado, eu trabalhei também num grupo que o Nelson Pereira era o editor-chefe, para construir uma revista chamada Luz e Ação, que era uma revista de produção independente. Então, eu frequentava muito a casa, as rodas de conversa do cinema novo. Então, eu não tenho como, eu sou cria do cinema novo. Né? Eu não tive essa consciência, na época, de que eu tinha que fazer alguma coisa que contrapusesse o cinema novo. Mas eu não gostava de Deus e o Diabo. Olha que absurdo, entendeu? Eu achava que era tudo muito teórico, muito discursivo, não sei o quê. E eu falo assim, cinema para mim não é isso, entendeu? Mas eu gostava dos filmes do Nelson, porque o Nelson tem um filme mais afetivo, né, essa coisa toda, e descobri um Brasil maravilhoso. Né? Aí eu queria fazer um cinema, porque eu não tinha cabedal, não tinha estofo para fazer filme de cunho político. Era uma menina, tinha 23 anos, entendeu? Mas eu achava que eu podia fazer um cinema de emoção, entendeu? Que era o que o cinema novo não gostava. Entendeu? O cinema novo achava que filme de emoção era piegas, entendeu? Sabe, coisa de maricas. Não falava com todas as letras, mas deixava passar isso. Mas eu não tinha nenhum vínculo eu não tinha nenhum compromisso com isso. Eu era cria do cinema novo, mas eu estava estreando como cineasta. A minha sorte, eu acho que isso foi luz de Deus, entendeu? É que meu primeiro tema foi sobre imigração japonesa. E a imigração, quando ela se sente rejeitada, não tem teoria que explique. Você sente na pele que você está sendo rejeitado. Isso acontece com os pretos, com os indígenas, com todo mundo, inclusive com os japoneses. Então, eu sabia nessa época que eu tinha que passar isso, sem discurso, entendeu, sabe? Era o medo sem discurso. Então, eu acho que isso me ajudou muito, porque eu me afastei um pouco do discurso do cinema novo. Entendeu? Fui procurar os caminhos para o meu filme, né? No caso, Gaijin. E aí, quando cheguei no Paraíba Mulher Macho, eu já estava, digamos assim, já tinha aceitado minha carteirinha de cineasta, entendeu? Aí eu estava com mais liberdade. Mas acho que rolou isso. E Tezuka, e as mulheres? Não é? E as cineastas, aqui pensando Teresa Trautmann, pensando a Helena Solberg, que saiu, né, do país, ali nos anos 70, ela já não estava mais aqui, estava nos Estados Unidos, mas filmando, a Maria do Rosário Nascimento e Silva, a Vera de Figueiredo. Não é? Você teve contato com essas mulheres? Sabia do que elas produziam? Eu sabia, assim, muito en passant, mas eu não tinha nenhuma relação afetiva ou não tinha nenhuma relação de amizade, entendeu? Eu, nessa época, eu gostava muito mais de me relacionar com os homens do que com as mulheres. Eu achava que os homens eram mais diretos, entendeu? Talvez porque, na minha família, sendo um matriarcado, a gente quase não tinha homem na família, e eu me sentia muito bem com rapazes, entendeu? E eu me vestia meio como um menino, entendeu? Sabe, tinha uma época que eu andava com calça rancheira, tênis conga, camiseta branca e o cabelinho curtinho. Era um menino, entendeu? Não era homossexual, mas andava como se fosse. Talvez fosse a fantasia que eu tivesse que usar para romper, entendeu? Buscar um espaço para eu, mulher, entendeu? Fazer alguma coisa. Mas eu tinha só amigos homens. É muito engraçado isso. Posteriormente, com o tempo, depois que eu fui mãe, essas coisas todas, eu me aproximei das mulheres. Perfeito. E Tezuka, o filme Paraíba Mulher Macho rendeu muitas tretas, né? Qual a treta que mais te pegou? Assim, que mais enfim, te fez refletir? Ó, a treta que mais me pegou não foi a briga do Cláudio Matos com a Tânia Alves. Eles Os dois brigaram? brigaram, eu soube, e aí eu chamei os dois, virei e falei assim, vocês não vão foder com o meu filme. A gente não filmou as grandes cenas de paixão do casal, então vocês são atores e vão trabalhar profissionalmente, eu quero o grande amor do casal. E aí eles entenderam,
Nunca deram uma bandeira sobre isso. Mas um dia a gente ia filmar lá no museu, que era a Casa da Cultura, e a gente ia filmar uma cena difícil, que era a chegada do João Dantas com o primo lá, que estava sendo preso, e depois o assassinato, a navalhada, entendeu? Então, era uma cena muito delicada, a gente estava meio preocupado, mas ficava todo mundo na dele. E o Cláudio chegou muito nervoso, mas assim, aos berros, porque a Kombi não passou lá para me pegar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, isso tem coisa, entendeu? Aí fui lá para a produção, o que rolou? Aí a produção falou assim, não, a Kombi estava lá, sim, o Cláudio é que não desceu. E o que a gente soube é que ele tomou um porre na noite anterior, que tinha comprado um uísque falsificado, e aí ele estava de ressaca. E aí desceu, estava de mau humor, não sei o que, entendeu? Aí eu falei, tá bom, era o que eu queria saber. Aí estamos lá filmando, tinha muita cena, não sei o quê, e tinha turistas assistindo a filmagem. A gente botava cordinha, eles ficavam na lateral assim, assistindo as filmagens. Aí, de repente, o Cláudio Mazo começou a rodar baiana. Porque eu vou denunciar para o sindicato, já estou há 8 horas aqui, entendeu? E não sei o que lá. Aí o sangue subiu na minha cabeça. Eu virei e falei, você não vai denunciar para o sindicato coisíssima nenhuma, porque eu não estou fazendo filme de sindicato, eu estou fazendo filme de arte. E aqui as pessoas que trabalham nesse filme são pessoas que estão compromissadas com o filme que estão fazendo e com o seu papel artístico, entendeu, para fazer o filme. Mas eu era muito brava, entendeu, nessa época. E aí ele afinou e foi fazer a cena, fez maravilhosamente bem, entendeu? Mas aí a gente começa a entender por quê. O Zé Dumont tinha acabado de chegar para fazer o filme. O Zé Dumont veio com toda a garra, porque o Zé queria fazer um filme que não fosse daquele nordestino fudido, entendeu? Sabe? E eu prometi para ele que eu daria um papel de um advogado. Então, ele veio querendo arrebentar, né? E o Cláudio estava assim, meio grilado, entendeu? Porque ator tem isso. Ator é um bicho assim, muito sensível, né? Aí eu falei, o problema do Cláudio é o Zé, entendeu? Mas a gente foi levando, e todos os dois fizeram muito bem a cena. Eu gosto muito daquela cena. Bem, quem gostaria de colocar uma questão? Eu senti uma leveza tão grande na minha alma de ver esse filme. Muito bom. Parabéns. Os coronéis lá da Paraíba não pensavam assim, não. Eu sou Elza Cataldo, eu sou diretora roteirista, e meu foco também é, Tizuka, com o filme histórico. E eu tenho, né, por você, uma grande admiração, e essa relação com o filme histórico e a história das mulheres é o que me move a fazer filmes e que me move a me dedicar, porque naquela época era difícil fazer cinema e continua sendo muito difícil fazer cinema. Agora está mais difícil ainda mais filme histórico. Talvez, é muito difícil, muito difícil. Então, eu fiquei completamente encantada, Tizuka. Eu acho que assim, é uma obra de arte, é um testemunho do cinema, eu acho que é um registro da relação cinema e história impressionante. A sua direção, a produção, a capacidade de produzir aquilo, de dirigir cenas dificílimas, né, com tiro. Eu sempre falei que o cinema brasileiro não consegue dar tiro, pois você já dava tiro muito bem há mais de 40 anos. Então, assim, tem uma verdade, sabe, assim, uma verdade nas cenas muito impressionante, muito linda também a história de amor, sensual, erótica na medida certa também. Eu acho que isso se deve muito à sua direção também. Então, assim, talvez não seja nem uma pergunta, seja mais um registro que eu queria fazer, queria expressar a minha admiração por você e dizer que o cinema histórico continua, né, existindo, mesmo com muitas dificuldades. Eu fiz um filme recentemente do século XVI, sobre a Inquisição, chamado As Orfas da Rainha, e estou fazendo um filme, vou fazer agora no próximo, sobre Dona Maria I. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande por essa relação entre história e cinema.
Parabéns, Tizuka. Um prazer imenso de rever esse filme. Eu fui exibidora também durante muitos anos e custei um pouco também a me dedicar à carreira, né, de cineasta. Continuo, né, de uma forma muito dedicada e com muito respeito pela história do Brasil, e eu vejo que você teve ali tudo isso, sabe, assim, o encantamento, a arte, a relação com a política, a relação amorosa, né, com os atores, né, a gente sabe, enquanto diretora, que é difícil também a relação, às vezes, com os atores. Você sempre teve a sua personalidade muito forte e continua tendo, e é só isso que eu queria dizer. Parabéns, muito obrigada pelo filme. Eu era muito novo quando saiu o filme, né? Sou de 84, então não consegui, não vivi a repercussão do que foi o filme na época. Mas eu queria saber, porque, né, foi muito premiado, né, tanto aqui quanto fora, eu queria saber, dentro dessas questões de críticas, o que houve de bombardeios da mídia, das pessoas, dos críticos de cinema, o que foi mais forte, apesar que eu acho que na época não se tinha muito a questão do feminismo sendo levantada e a questão política, né, tá retratando um fato histórico, mas teve alguma questão que pegou em relação a isso? Olha, você está tratando de um tema que às vezes é muito delicado, seja por um lado ou seja por outro. Qual foi a questão que mais teve alguma repercussão de questionamentos, né, entendimentos do que você estava fazendo ali, de levantar questões políticas e também levantar, né, dentro do filme, a questão, né, do feminismo, mesmo com cenas muito... Apesar que naquela época já tínhamos as famosas pornochanchadas, não é isso? Mas o que teve de repercussão nisso? Como você lidou com isso? Eu não me lembro. Na verdade, eu não fico muito preocupada com o que dizem, entendeu? Eu quero saber como é que o público reagiu. Entendeu? E o Paraíba Mulher Macho teve 1.200.000 espectadores, eu acho. Eu lembro que eu falava assim, eu quero que as mulheres saiam do cinema e cheguem em casa, vão cobrar do namorado, do amante, do marido, uma performance como João Dantas tinha com Canaíde Beirice, para ver que, sabe, as mulheres querem ser bem tratadas, entendeu? Sabe, querem ser amadas, tudo isso. E eu achava que o filme podia colaborar com esse departamento. Mas eu não estava muito preocupado. A história política tinha que contar porque era uma história de um momento, e isso dava um suporte para o caso de amor, entendeu? Mas não é o tema principal, entendeu? A estrutura política do filme não é o tema principal. O tema principal é o casal. Ei, Tizuka, boa noite. Boa noite. Eu sou um dos fãs de carteirinha desse projeto, que eu acho que é muito bacana, porque a Dani consegue recuperar a memória do cinema nacional, o que é de importância fundamental para a nossa história. Eu queria saber, você falou que não vê esse filme há 40 anos. Você, como diretora, quando revê o filme, qual a crítica que você faz ao seu trabalho? Você olha para ele e fala assim, eu já era boa nisso mesmo? Ou você olha e fala assim, esse era o caminho que eu tinha que seguir? Eu já tive reações assim, nossa, como é que eu consegui fazer um filme tão bem feito? Como já tive reação assim, nossa, Tizuka, que merda, entendeu? Como é que você conseguiu fazer um filme tão mal feito, entendeu? Eu acho que varia da época, entendeu? Varia de como você está consigo mesmo, entendeu? Não, já era, o filme não é mais seu, o filme já está na rua, entendeu? Não adianta você se lamentar. Tizuka, achei até engraçado você falar aí. O filme é seu. Você tem que pedir autorização ao Museu de Imagem do Som para exibir o filme seu, né? Para pedir. Outra coisa, o Ariano Suassuna, a família dele é da mesma família do João, não o João Pessoa, o João Dantas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa relação, como é que foi, né? O Ariano Suassuna. Eu não entendi a primeira pergunta sua. A primeira? A segunda você entendeu, né? A primeira é o seguinte, você teve que pedir, tem que pedir, o filme é seu, Tizuka Yamazaki, você é produtor do filme.
passou aqui uma cópia de um vídeo aí. Tem que pedir autorização ao Museu da Imagem e do Som. Não. Como é que me explica Na isso? verdade, não é um museu, é a Cinemateca, entendeu? Cinemateca. Só que a Cinemateca não cedeu a cópia porque a cópia estava em restauração e aí os meninos aqui conseguiram um DVD e fizeram essa exibição. No caso do Ariano Suassuna, eu tive, na época da pesquisa, eu fui na casa dele, a gente conversou, tudo isso. O Ariano odiava a cidade de João Pessoa. Ele não chamava aquilo de João Pessoa, entendeu? Chamava aquilo de Paraíba. Tal era a raiva que ele tinha dessa briga de família, entendeu? Mas eu não entrei muito a fundo nisso porque não era o caso, entendeu? Eu vou na história que envolve os protagonistas. Tizuka, um prazer ter conhecido, porque, além dessas histórias, eu já parece já lido livros, já feito livros além desses, já lido livros referente a este. A meu familiar sempre comentava dessa história, entendeu? Aí, na minha mente sempre eu falei, queria te conhecer você pessoalmente, como eu estou vendo agora, entendeu? Parece que fez a realidade. E aí também, dentro de tudo, eu tenho uma prima minha casada com meu irmão daqui, Belo Horizonte. Ela é lá de Japão. Ela sempre comentava sobre a sua pessoa. E também tem uma tia também que ela sempre comentava as histórias referentes a você. Hoje em dia eu tenho 54 anos. É a primeira vez que eu vejo essa história. Já fui viajado para o exterior. Minha família toda assim, tiraram o exterior. E a parte eu tenho uma tia também no Nordeste, fala muito tudo muito referente a esse filme. É porque esse filme mexeu muito com o povo nordestino, mas muito mesmo, entendeu? O assassinato de um governador do estado que prestes a se candidatar como vice-presidente da República ao lado do Getúlio Vargas não é sempre que acontece. Então havia uma aura aí a favor do João Pessoa. Mas a história foi a seguinte, eu li um capítulo de um livro sobre a Revolução Pernambucana, aí o Zé Joffre, o velho Zé Joffre, me disse assim, leia esse capítulo do X aí, tem a história de uma mulher interessante para ser protagonista no filme. Aí ele foi pesquisando e foi me mandando material, até que ele publicou um livrinho só sobre ela. E aí eu me baseei nesse livro para fazer o filme. Boa noite. Primeiro eu quero te agradecer pelo filme maravilhoso, puro, simpático, por essa tua generosidade de nos dar esse filme. E a pergunta é o seguinte, você trabalhou com um elenco maravilhoso, né? Valmor, a Tânia Alves, o Valmor, o Cláudio Márcio e o outro nordestino, Zé Dumont. Chico Dias, sim, novinho, maravilhoso. Mas a Tânia Alves, maravilhosa. Como foi a escolha? Fiz teste. Normalmente a gente escolhe assim, fazendo teste, aí depois a gente vê se aquela atriz tem ou não tem estofo para fazer o personagem, entendeu? Uhum. E outra coisa que eu ia perguntar, mas você já respondeu, é por que você cortou o cabelo dela. Mas isso já está bem esclarecido. Isso era uma agressão que as mulheres faziam para a sociedade, porque as mulheres não podiam cortar o cabelo curto. Aí as francesas, as prostitutas lá em Paris, começaram a cortar um corte chamado La Garçonne, entendeu? Que é o menino, entendeu? E ela corta para escandalizar. Recentemente, a Laura Mulvey, na verdade acho que já tem uns 15, 20 anos, Laura Mulvey, a teórica feminista do cinema inglesa, ela fez uma pesquisa e anuncia que o corte de cabelo curto das mulheres ali nos anos 20 já acontecia nos Estados Unidos e era um símbolo de modernidade.
também, não é? Então Aqui no Brasil. Tem relação com os sufragistas, né? E ela se considerava um pouco sufragista, a Anaíde. Tizuka, eu não vou teorizar muito, que eu sei que você não gosta e também não é sobre isso, esse debate, mas uma coisa que me chama muito a atenção, até do ponto de vista mesmo mais afetivo e sensorial, é como você filma o corpo da Tânia. Claro, você está filmando a Tânia e o Cláudio ali, né? Mas, especialmente o corpo dela, nas cenas de sexo deles dois, e aquela cena em que eles se reconciliam, depois que ele briga, inclusive bate nela e tudo, ela está por cima. E o corpo dela, ele ocupa boa parte da câmera, né? Inclusive, se vocês forem ler o Caderno da Crítica, a Silene faz uma exposição muito melhor do que a minha, inclusive, sobre isso. Mas eu queria te perguntar como é que foi assim, essa questão de filmar essas cenas e de enxergar esse corpo feminino também, eu acho que de uma maneira muito particular, sabe? É um pouco diferente do que a gente costumava ver nos outros filmes da época, nas pornochanchadas, ou mesmo nas não pornochanchadas, ou aquelas que não são declaradamente pornochanchadas, como A Dama da Lotação, Dona Flor e Seus Dois Maridos, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu não sei exatamente como que eu filmei. Eu queria que as cenas de sexo fossem muito prazerosas por causa do tema e por causa dessa relação amorosa do casal. Claro que é melhor botar a Tânia Alves, que é magrinha, tem um corpo curvilíneo, do que botar o Cláudio Mazo, entendeu? Grande, não sei o quê, em cima, cobrindo todo o quadro. Então, a gente vai um pouco tateando, né? Mas a ideia era que as cenas de trepada fossem dessa assim, eu lembro que a equipe brincava muito comigo, entendeu? Vamos ter trepada hoje, entendeu? Brincadeira de equipe. Mas a ideia era essa. E eu sabia que quer dizer, não sei se eu sabia, mas que era um ponto de vista de mulher dirigindo uma cena de trepada, que possivelmente era diferente. Porque é diferente, entendeu? Sabe? A sensibilidade é outra, entendeu? Né? Eu tinha certeza que não era uma pornochanchada. Se bem que o filme foi muito criticado na Europa, ele foi tido como uma pornô. Boa noite, Tizuka. Você falou agora sobre o que importa para você é a repercussão entre o público, né? E aí a gente está falando de 40 anos atrás. Eu queria saber como que, né, da sua memória, assim, como foi a repercussão entre as mulheres, a repercussão desse filme na época, né? Eu, na verdade, eu fui muito aplaudida pelos homossexuais. Nossa, foi assim foi incrível. Foi incrível. A Tânia virou musa, entendeu? As mulheres ainda eram meio inibidas, né? E os homens não fizeram nenhum comentário. Porque tem isso também, né? Tizuka, eu de novo. Sobre o set, sobre o número de figurantes que tinha ali, como que foi para você dirigir aquelas cenas? E se essa a gente pode considerar a primeira cena no cinema nacional com tanta gente, com tanto figurante. E outra coisa, você falou que você sente que o filme é inocente. Você teria vontade de fazer história, contar essa história de novo agora em 2024? Já contei. Eu acho que no Gajinho eu fui tateando, trabalhando com pouca figuração. Quando chegou no Paraíba, que eu precisava ter muita figuração, eu gosto de trabalhar com figuração. Eu odeio figurante, mas eu gosto de trabalhar com figuração, entendeu? Eu acho que dá sempre um peso assim na cena, entendeu? Sabe? Precisa ter um bom assistente para segurar a onda dos figurantes, que figurantes são chatos, entendeu? Mas eu gosto, então. Paraíba talvez tenha sido o filme que mais tive figurantes, entendeu? Não lembro, mas eu acho que foi. Olá, boa noite, tudo bom? Vou até levantar aqui, porque eu fui uma das pessoas que participou com um pouquinho, assim, uma pontinha, e queria agradecer, em meu nome, Luísa, Sheibe e Scriptus, a equipe aqui. Nós participamos, no meu caso, da narrativa do caderno, até mesmo desse filme. Completamente nova, 31 anos, não tinha conhecimento, foi muito impactante. Meu pezinho também no audiovisual, assim, incrível.
Todos os elogios daqui de hoje foram super válidos, né? Comparando com a atualidade, com o contemporâneo, de todas as maneiras. A questão de trilha sonora, edição de som, né? A mixagem estava um horror, doía meus ouvidos. Não, isso eu imagino, mas você vê com outro olhar, né? Para uma primeira vez e com uma mente tão entupida, um ouvido tão entupido hoje em dia, de tanto, para mim aquilo ali foi muito substancial, foi muito bacana mesmo, a questão semiótica ali da baleia. E queria fazer esse convite também e esse elogio à Silene. Eu dei voz ali para o seu texto também, estudando o filme Paraíba Mulher Macho, que foi uma grande oportunidade, obrigada novamente. E convido a todos, de uma maneira que a Scriptus ama, e surgiu para isso também, de levar acessibilidade às pessoas. Acabei de descobrir que está disponível pelo YouTube, do Curta Cinema. Desculpa, Curta Circuito. Queria ver se vocês estavam ligados. Então, acessem e levem para o máximo de pessoas, para a gente conseguir levar o trabalho dessas mulheres magníficas. Gratidão, gente. Parabéns. Tem mais alguém? Não? Tizuka, acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento, não é? Mas você poderia falar dos seus novos projetos? Tem um monte. A pandemia deu essa vantagem, que estava sentada em casa e fiquei fazendo, tem uns 10 projetos, de todos os tipos, de comédia, filme histórico, docudrama, a documentário, a série, tem de tudo. Porque eu acho legal, eu gosto de ficar experimentando, entendeu? Mas que está mesmo mais adiantado é um longa lá em Pernambuco, chamado Corpos Hackeados. Um documentário sobre crianças de uma escola, de uma orquestra sinfônica juvenil lá em Joinville. Está faltando um. Tem os Diários Índios, que é mais complicado, que é uma viagem que o Darcy Ribeiro fez lá nos Caiapós e tem isso tudo documentado. Mas eu não estou conseguindo levantar essa grana, entendeu? É muito complicado se levantar dinheiro para fazer filme de cunho indígena. Então, a gente vai batalhando. Bem, Tizuka, eu queria reiterar o que a colega disse. Eu só tenho agradecimentos à sua obra, ao que você nos oferta, em termos de história do Brasil. Então, muito obrigada. Boa noite. Eu agradeço a presença de todos e a paciência. Tá? Continue vendo cinema brasileiro. Paulo Emílio sempre falava assim, sempre tem, para cada filme, sempre tem um público, né, especial. Então,